Bem-vindo ao canal Selva Evolute, onde a gente pega os melhores corres de podcast dos melhores influenciadores de conteúdo, para você se tornar uma pessoa melhor. Então, se você quer fazer parte desse 1% que procura a evolução, já deixe seu like e se inscreva no canal. Fechou? Então bora para o corte. Em Natal, comecei a ter esse processo de evolução, que em 2021, em março, eu falei assim, velho, quer saber de uma? Eu vou pra São Paulo, dane-se, vou pra São Paulo porque São Paulo é o centro econômico e financeiro do país, se eu quiser crescer, vamos pra São Paulo, porque São Paulo é o catalisador, é onde o dinheiro tá. Se tem um lugar que eu vou fazer acontecer em São Paulo. Aí eu comecei a mandar currículo. Eu não contei pra ninguém, não contei nem pros meus pais, porque, poxa, nossa, inclusive foi bom não ter contado pros meus pais, porque meus pais não tentaram me desconversar. Não, São Paulo é perigoso. Sim. São Paulo é muito caro. São Paulo, que é isso, Natal aqui, ó, legal. Iam tentar desconversar. Não contei pra ninguém. Comecei a mandar currículo. Uma semana depois, eu tinha sido contratado ganhando o dobro do que eu ganhava. E daí, quando eu ouvi isso, cara, uma semana depois de mandar currículo, fui contratado ganhando o dobro. Quer dizer que realmente eu tava me desvalorizando, né? Porque foi fácil assim ganhar o dobro do que eu tava ganhando. E daí eu fui pra São Paulo. Só que olha só que louco. Antes de eu ir pra São Paulo ganhando o dobro, eu fui atrás de uma segunda fonte de renda, que é uma das dicas que tava nesse livro que eu li dos Códigos do Milhão. Cara, tenha mais de uma fonte de renda. Infelizmente, a maioria dos brasileiros só tem uma fonte de renda. Aí o que acontece? Como você depende daquela fonte de renda, por exemplo, você tá no emprego, e se você perder esse emprego, acabou, você não tem grana. Aí você tem que tolerar muito mais coisa, você engole muito mais sapo, porque, cara, você tem uma família pra alimentar, você tem aluguel pra pagar, então você não pode se dar o luxo de meter o louco, você tem responsabilidades. E daí o que acontece? Muitas vezes a gente fica suportando coisas que são chatas, umas situações fodas que você não gostaria de estar ali, mas você tem que estar ali. Aí o que eu li nesse livro? Velho, tenha mais de uma fonte de renda. Sabe por quê? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Primeiro, se você perde, você tá um passo da pobreza. Porque se você perdeu essa fonte de renda, acabou, você se fudeu. Então, pô, você tá muito perigando aí. E segunda coisa, aí você tem uma margem de negociação. Aí você não tem que tolerar qualquer coisa, porque você não tá necessitado daquilo. Você tá ali porque é vantajoso. No momento que deixou de ser vantajoso, pô, parou de fazer sentido. Eu não vou passar fome se eu sair daqui. Eu fui atrás de uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda foi o diferencial pra mim. Tudo mudou depois de que eu consegui. Por isso que eu enfatizo muito esse ponto. Tem uma segunda fonte de renda. Eu já era advogado. Já trabalhava trabalhava 8 horas por dia como advogado. Mas eu falei, vamos procurar uma outra fonte de renda, porque quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum. E outra, não queria colocar o meu futuro nas mãos de uma única pessoa, nas mãos do meu chefe. Porque ele tem muito poder sobre mim. Aconteceu um negócio louco com meu pai. Meu pai não foi na minha formatura. Eu me formei na faculdade de Direito, lá na UFRN em 2020. Fevereiro de 2020 foi minha formatura de Direito na UFRN. Daí, poxa, data de formatura e tal. Meu pai chegou lá pro chefe dele e falou: ô chefe, formatura do meu filho, tá se formando aqui em Direito, numa federal e tal. Rola aí? Ô, meu amigo, bacana, hein? Rola não, você vai ter que trabalhar. Aí, fui lá na formatura, minha mãe tava. E lá nessa formatura, ganhei meu diploma e eu ganhei um prêmio de aluno laureado, melhor aluno da turma. Eu fui lá no palco, recebi esse prêmio na frente dos pais de todo mundo. Mas o meu pai não estava lá. Eu tirei foto com a minha mãe e meu pai não estava lá. E ele jamais poderá voltar nesse momento para estar lá naquela foto, para compartilhar desse momento. Ele perdeu minha formatura. Dias depois ele perdeu o emprego. Nossa. E por que ele não podia simplesmente falar: você tá louco? Quem disse que você tem o poder de controlar se eu vou na minha formatura ou não? Se eu vou na formatura do meu filho ou não? Porque ele só tinha uma fonte de renda. E eu entendo meu pai, eu não julgo ele. Cara, a responsabilidade primária dele é, cara, eu quero garantir a subsistência da minha família, mesmo que eu tenha que passar por algo extremamente doloroso, que é não ir na formatura do meu filho. E daí, cara, olha o que aconteceu. Eu falei, eu não quero passar por isso. Eu não quero perder um momento especial ou uma oportunidade porque eu tenho que pedir permissão pro meu chefe. Não. E daí eu já fui, vou atrás de uma segunda fonte de renda, porque eu não quero dar tanto poder assim pra alguém definir o que eu faço e o que eu não faço. Aí, como na faculdade eu fiz muito tempo um esporte chamado debate competitivo, certa vez eu entrei no Facebook, daí tava lá num grupo de Facebook, tinha um grupo chamado Jobs for Debaters, que é um
grupo internacional em que essa galera do debate competitivo trocava ideias, assim, anúncios de trampos que envolvia quem estudava debate competitivo. Geralmente era professor de debate, treinador de debate. E surgiu, assim, uma empresa da China, falou assim, vaga para professor de debates. Nossa, que legal, né? Seria o sonho. Ganhar em dólar, um negócio bacana aqui, trabalhar com o que eu gosto, seria um sonho. Só que eu falei, não vou me inscrever. Não vou me inscrever porque quem sou eu? Isso aqui é um grupo internacional. Tem gente do mundo inteiro. Essa vaga é aberta pra todo mundo, é uma vaga em inglês. Então, velho, por que eles vão me contratar? Podem contratar uma pessoa de Harvard, uma pessoa de Oxford, uma pessoa que tá nas melhores universidades, que tem um inglês nativo, literalmente, que nasceu falando inglês, tem conquistas mundiais. Eu sou apenas um brasileiro aqui que, poxa, fez debate competitivo, teve sim suas conquistas. Mas, cara, não sei se eu sou essa Coca-Cola toda. Quase que eu não fui. Por quê? Porque a gente tem a tendência de se colocar pra baixo. A gente tem a tendência de se limitar, de se auto-boicotar. Por isso que eu mencionei pra vocês, cara, Real Podcast. Vocês são foda, vocês têm um cenário foda, vocês têm um branding foda, vocês têm prova social, porque muita gente foda veio aqui. Então vocês têm que se vender mais. E isso tem a ver com autoestima. Cara, o estadunidense, ele tem mais autoestima que o brasileiro. Lá nos Estados Unidos, eles vendem uma coisinha como coisona. E aqui no Brasil, a gente vende coisona como coisinha, porque a gente não tem autoestima. Então a gente tem que saber se vender. E aí, eu quase não fui. Eu quase não fui nesse trabalho. Mas eu falei, cara, quer saber de uma? Fui lá, me inscrevi. Me chamaram pra uma entrevista. Caraca, me chamaram pra uma entrevista. Meu Deus, vamos lá. Entrevista. E daí lá na minha casa em Natal, imagina, internet. Não era fibra ótica, era cabo. Instável pra um cacete. Ruim. Eu não tinha webcam. Era só aquela câmera do notebook, que é meio fuleira. Meu quarto tinha infiltração na parede. Então, tipo assim, velho, meu Deus. Notebook com a câmera fuleira, com a internet instável, eu tentando colocar aqui câmera num canto que era tipo armário pra não mostrar a parede. Entrevista aqui com os caras em inglês. E na época eu era fluente, mas eu não era tão top como eu sou hoje. Eu era uma coisa um pouquinho mais truncada. Mano, fiz lá essa entrevista. Passei pra próxima fase. Próxima fase, você vai fazer uma aula teste. Aí, era pra ensinar debate pra crianças. Mano, eu nunca ensinei criança na minha vida. Meu Deus! Ainda mais, eu tinha que ensinar criança chinesa em inglês à distância. Que desafio. Aí eu comecei a pesquisar na internet. Gente, como dar aula pra crianças? Aí eu comecei a assistir um monte de vídeo do YouTube. Você tem que ter um fundo bacana, um fundo limpo, de preferência um fundo chamativo também. Você tem que ser bastante carismático, você tem que ser bastante exagerado, você tem que chamar a atenção E fui coletando essas dicas, tem que ser bastante interativo. Por incrível que pareça, com um adulto é parecido. Aí depois eu incorporei isso na minha comunicação. Às vezes é um dos motivos do professor fazer tanto sucesso. Mas daí beleza, fui lá fazer uma aula teste. Fui lá, fiz uma aula teste. Mano, não sei o que aconteceu, mas mesmo com a internet ruim, com a câmera ruim, com o inglês não tão bom, com o fundo ruim, o cara gostaram de mim, fui contratado. E nesse job de debates, era o meu trabalho dos sonhos, sabe por quê? Porque eu ganhava R$250 por hora. R$250 por hora de aula. E eu lembro que eu dava, digamos, 5 aulas por semana. Então, eu trabalhava 1 horinha por dia e eu ganhava R$5.000 no mês. 1 hora por dia, R$5.000 por mês. Como segunda fonte de renda. Pra ainda era advogado. E olha só que louco, né? Eu pensei que eu nunca ia largar esse trabalho. Porque eu falei, velho, isso aqui é o trabalho dos sonhos. Eu trabalho com o que eu gosto, que é debate e crianças. Crianças chinesas são muito fofas. 2, eu treino meu inglês diariamente, porque eu trabalho em inglês. Então, meu inglês era um exercício constante. 3, cara, mesmo que eu seja muito bem sucedido, cara, 5 milzinho por mês ali no fim do mês, nem que seja só pra brincar de investimento, só pra colocar ali na bolsa, mas eu nunca vou sair desse trabalho. Saí desse trabalho. Porque chegou um momento que eu tava perdendo dinheiro estando nesse trabalho. Porque 5 horas por semana era 20 horas no mês. 20 horas no mês pra eu ganhar R$5.000, tava perdendo dinheiro. Em 20 horas eu conseguia fazer 10 vezes isso, no mínimo. Você vê como as coisas mudam. Mas daí eu tinha essa segunda fonte de renda e isso me permitiu tomar melhores decisões. E aí, eu vim pra São Paulo, me mudei, de repente, pela primeira vez na vida, tava fazendo
5 dígitos. Caraca. 1 ano de formado, ganhando 5 dígitos, fazendo 10 mil reais por mês. 1 aninho de formado, nada mal. Tem gente que não vai receber isso na vida. Sim. Eu tava recebendo isso 1 ano de formado. Bacana. Só que eu não estava feliz. Lá em Natal, eu era advogado e eu até gostava mais. E eu gostava porque eu conseguia fazer as coisas com um pouco mais de calma. Eu fazia um prazo, que é um termo que a gente usa no direito, que é tipo assim, um documento jurídico que você tem que colocar no processo até hoje. Isso é um prazo. Aí eu fazia um prazo a cada 3 dias. Então dava tempo de você pesquisar e fazer um negócio extremamente técnico e lindo e maravilhoso do ponto de vista argumentativo. Eu me divertia fazendo, eu encarava aquilo, nossa, eu sou um artista. Olha essa argumentação que linda. Cheguei aqui em São Paulo, eu tinha que fazer 2 prazos por dia. E era assim, 2 prazos por dia, reunião com a equipe, reunião com o cliente, ir pro fórum, se planejar pros prazos mais complexos. Então, tipo assim, cara, hoje eu fiz uma contestação e uma petição inicial, só que eu tenho que estar na cabeça que semana que vem vai ter um recurso especial pro STJ, pro Superior Tribunal de Justiça, e eu tenho que pedir pro cliente produzir essa prova com antecedência. E ainda por cima, no fim do dia, eu tinha que fazer uma coisa do demônio chamada timesheet. Você já ouviu falar de timesheet? Um timesheet é do demônio. Timesheet. No fim do dia, eu tinha que logar lá no sistema do escritório, eu tinha que digitar assim. Das 14 horas às 14h05, eu estava em ligação com o cliente tal sobre o caso tal. Beleza. Das 14h05 às 14h30, eu fiz pesquisa de jurisprudência para este caso. Das 14h30 às 15h, eu digitei isso aqui. Das 14... Eu parei de viver, gente. Eu pensava em termos de timesheet. Ficava assim, cara, que infelicidade. Era uma coisa tão agonizante. Chato pra caralho. Tão agonizante. E sabe o que era louco? Eu tava num escritório que todo mundo achava de boa. Todo mundo tinha esse mesmo ritmo e todo mundo era de boa. E eu assim, gente, isso aqui não é vida. E os caras... Esse cara aí é caipira mesmo, né? Porque assim, quando eu vim pro São Paulo, eu falei, pô, eu sou o melhor aluno da turma, aluno laureado, fiz intercâmbio em Coimbra, eu vou chegar lá, vou dominar tudo. Aí, de repente, eu tô sofrendo aqui e a galera, todo mundo de boa. Mas por quê? Porque eu descobri que não era minha praia, não era minha vibe, não era minha paixão, não era minha vocação, não era meu propósito. E aí, eu lembro que eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Tô ligado. Putz, mano. Tô ligado. Era assim, cara. É BO pra caralho. Onde que eu fui me meter? Mas é aquilo que você falou. Eu não sonhei com aquilo, mas eu caí naquilo. E eu me atraí pelo dinheiro. Eu falei assim, cara, mas dá uma grana. Então, assim, eu troquei propósito por proposta. É uma coisa que muita gente faz. Larga sua paixão pra, pô, vamos ver o que dá mais grana aqui. E você acaba ficando, digamos, deslumbrado por esse dinheiro, mas você perde a felicidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava aqui em São Paulo e, de repente, eu tava nisso aí. Era 2 prazos por dia, reunião com a equipe, reunião com o cliente, ir pro fórum, se planejar pro prazo complexo. Chegava no fim do dia, timesheet, não vivia mais. E eu odiava a cada segundo, porque era um negócio que ainda por cima eu não gostava. Sim. Então, assim, cara, eu odiava a cada segundo dessas 8 horas por dia. E daí eu comecei a ficar com ansiedade. Eu comecei a ficar tenso. Eu lembro que eu tava em home office e eu tava aqui com o meu computador aberto, notebook aqui. Aí eu sabia o que eu tinha que fazer, porque era um prazo pra hoje. Sabia o que eu tinha que fazer, mas eu travava. Sim. Travava. Não consigo. E daí eu levantava e ficava andando de um lado pro outro. E meu cabelo começou a cair. E, cara, era assim, era agonizante. Era um negócio assim... Eu não aguento isso aqui, cara. E isso é uma coisa que acontece com muita gente. Tem um termo pra isso, que é um termo meio pesado. Que é suicídio em gotas. Que é, cara, você morre um pouquinho por dia, sabe? Eu consigo identificar muito facilmente uma pessoa que tá nessa situação hoje, que é uma pessoa que... E presta atenção se você se encaixa nessa situação. Se a pessoa odeia segunda-feira e ama sexta-feira, se a pessoa acabou de começar o ano, ela já quer as férias, aí provavelmente é um sinal de que ela odeia o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela tá torcendo pro tempo passar.
E quando você tá torcendo pro tempo passar, você tá torcendo pro que você tem de mais precioso, que é a sua vida, passar. Isso não faz sentido nenhum. Quando a gente tá se divertindo, quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, sei lá, pô, tava no Beto Carreiro, um dia desse. Cara, eu não queria que o tempo passasse, eu queria que aquilo se prolongasse mais, porque eu tava tão feliz. E é louco, o tempo parece que passa mais rápido, né, quando você tá se divertindo. E quando você não tá fazendo algo que você odeia, parece que o tempo se arrasta, o tempo não passa. E a maioria das pessoas tá nisso, tá nesse suicídio em gotas. Simplesmente odeia o seu trabalho. Talvez você esteja se identificando com isso, mas se você ficar até o fim do podcast, eu vou te dar alguns caminhos pra você sair dessa situação. Fica até o final que tem jeito. Entra um pouquinho naquilo que a gente tinha conversado de... Poxa, a gente sabe que no fundo a gente tem alguns hobbies, a gente tem algumas coisas que a gente gosta, só que a gente parece que esquece em certo momento. A gente acha que a gente tem que fazer só o que a gente não gosta. Do mesmo jeito que você foi se aproximando de teatro, foi se aproximando de marketing, eu fui me aproximando de oratória. E como que eu me aproximei de oratória? Tudo começou quando eu saí lá de Campinas para ir para Natal. Eu tive um baque muito grande. Lá em Campinas, eu era meio que o bagunceiro da sala. Por incrível que pareça, eu era um cara que, tipo assim, eu era um dos que mais zoava, era um dos populares, tipo assim, eu era um cara, pô, que era desenrolado. Aí, quando eu me mudei pra Natal, um choque cultural muito grande.